Agora, chegou a vez do GIMP Selection, que é um plugin que ele fez uma ponte entre o QGIS e o GIMP. O GIMP é um software livre que trabalha com processamento de imagem, mas não é imagem de satélite, como é a imagem como um todo, não é um Photoshop livre, vamos dizer assim. E o GIMP ele trouxe ferramentas para fazer seleções da imagem. E quando eu estava estudando um algoritmo, né, desenvolvido pela Universidade de Berlim, e para minha surpresa, o autor ele colocou como livre, ou seja, ele não botou patente nesse algoritmo. Se ele não colocou patente, ele permitiu que as comunidades softwareistas pudessem implementar esse algoritmo. E o GIMP foi uma dessas comunidades, né, foi um dos softwares que implementou esse algoritmo. Tá? Só para vocês terem uma ideia do potencial desse algoritmo, você consegue destacar um sapo na paisagem. Eu falei, pô, você consegue destacar um sapo na paisagem? Imagina o desmatamento. Dito e feito. O meu trabalho foi fazer a conexão. Você tem uma imagem, você dá um zoom na imagem e fala, nossa, eu preciso agora delimitar aquele desmatamento, ou aquela lagoa. Foi a forma semi-automática de que você pode acelerar esse processo. Então, você leva essa imagem para o GIMP automaticamente, você usa a ferramenta de seleção do GIMP, não é só uma, são três ferramentas de seleção de imagem, que ele destaca aquilo que você quer na imagem. E aí o plugin ele pega essa imagem, ou seja, essa imagem destacada, transforma em vetor e traz para dentro da sua camada que você está editando. Isso permitiu que a sensibilidade do usuário, que ele usa alguns parâmetros na imagem de uma forma muito interativa, possa ser minimizada em vez de ficar editando vetorialmente, que é um trabalho bem assim, moroso, né? Então a ideia foi essa. Em vez de implementar algoritmos, depois você tem que manter esses algoritmos, por que não usar o GIMP? Uma vez que ele é uma ferramenta. Então as pessoas explorando o GIMP podem agora aproveitar o que ele tem e usar dentro do QGIS. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para oferecer dicas sobre geoprocessamento, processamento remoto por meio do site Processamento Digital. E nesse vídeo tutorial de hoje, nós vamos apresentar para você a ferramenta desenvolvida pelo IBAMA para a seleção de feições com apoio da ferramenta GIMP. É uma ferramenta que faz uma vetorização bem precisa e você pode destacar bem os alvos da vetorização que você pretende fazer com essa ferramenta. Lembrando que o site Processamento Digital é um canal de conteúdo oferecido pela empresa X Tecnologias Geoespaciais. E desde 2009 oferecendo o que é de melhor em geoprocessamento, processamento remoto e por que também não dizer, em apoio, conhecimento, ajuda para a comunidade de geotecnologias. Muito bem. Nós vamos executar esse procedimento num ambiente controlado, portanto, numa máquina virtual. Como você pode observar, esse aqui é o meu computador mesmo, o Windows 10. E aqui o procedimento será executado dessa vez no Windows 7. Porque eu vou instalar o GIMP, vou usar o QGIS também. Portanto, preciso ter um bom gerenciamento dos recursos de hardware. Então coloquei aqui à disposição no Windows 7. Porém, já testei essa dica no Windows 10 e funciona perfeitamente sem nenhum problema. O que você vai precisar? Você vai precisar do sistema QGIS instalado no seu computador e o GIMP. Como você pode observar, eu já tenho aqui o QGIS instalado. QGIS 2.18.7. Já tenho o QGIS instalado. Vou executar essa ferramenta. Muito bem. Estou com o QGIS aberto e agora vou executar o procedimento. Vou ver aqui configurações, opções. Tema, estilo Clean Looks. Eu quero solicitar confirmação quando a câmera for removida. Não. Sistema aqui no meio de funcionalidade, tabela de atributos na janela flutuante. Renderização escolha SRC. Aviso para SRC. Ok. Muito bem. O QGIS já está pronto aqui. Vou precisar agora do insumo. O insumo é a imagem de satélite. Para esse teste vou utilizar uma imagem Sentinel. Então aqui
em C, TMP, Sentinel-2, imagem. Tem aqui a minha imagem Sentinel. Um recorte Sentinel para o município de Palmital, em São Paulo. Então, deixa eu observar aqui as propriedades. Transparência sem valor de dados 0. Aqui eu ocultei a borda escura dessa imagem Sentinel, que já foi equalizada com propósito de vetorização. Visualizar a imagem na resolução nativa indica que ele vai mostrar a imagem na sua tela com o tamanho real do pixel. Significa que, por exemplo, para essa imagem Sentinel com resolução de 10 metros, a visualização padrão dela na escala 1:1 aqui também atende à escala 1:37.000, digamos assim. Então, esse é o tamanho real do pixel de uma cena Sentinel. Se eu aproximar mais, eu começo a exibir os pixels de uma forma mais detalhada, como você pode observar. Então aqui, minha imagem Sentinel, escala 1:1, tamanho real da imagem. O que vier disso é lucro. Bom, já tenho o SIG e já tenho a imagem. O que eu vou precisar agora? Vou precisar da ferramenta GIMP. Então, você deve realizar o download e instalar a ferramenta GIMP. E ali, habilitar esse recurso para vetorização. Vocês vão, faça o download e prossiga com a instalação do GIMP. É tranquilo instalar essa ferramenta. GIMP é um aplicativo gráfico, ele é similar ao Adobe Photoshop. E nós vamos utilizar alguns recursos desenvolvidos pelo Luiz Mota para a vetorização de feições. Vou mostrar como você pode fazer uma vetorização manual, uma vetorização semiautomática. Você pode definir o limiar para a seleção e assim extrair toda a vantagem possível dessa integração entre o GIMP e o QGIS. Muito bem, GIMP devidamente instalado. Está aqui GIMP, vou enviar um atalho para a área de trabalho. Aqui, GIMP e QGIS. Vamos abrir o GIMP pela primeira vez. Procurando por arquivos de dados. Isso pode demorar um pouco. Espero que não. Muito bem, o GIMP foi aberto e você deve trabalhar com o GIMP no modo janela única. Como você que conhece o GIMP há muito tempo, você sabe que ele tem as janelas separadas. Você pode simplesmente modo janela única. Você vai acoplar todas as janelas do GIMP. Então está aqui o GIMP e aqui as ferramentas que nós vamos utilizar. É bom expandir aqui essa parte, porque nós vamos utilizar algumas ferramentas daqui. Muito bem, vou fechar o GIMP e agora aqui no QGIS vou instalar o complemento desenvolvido pelo IBAMA. Em complementos, você clica em gerenciar e instalar complementos. Você vai procurar por raster. Se o plugin não estiver aparecendo, você clica em opções. Marca a opção mostrar também os complementos experimentais. Porque o complemento do GIMP, aqui em opções, ele é um complemento experimental. Então agora ele aparece aqui. GIMP, no meio de todas as ferramentas para raster. GIMP Selection Feature. Com essa ferramenta você vai adicionar uma seleção a partir do GIMP e importar essa seleção para o QGIS. Aqui você tem a documentação da ferramenta. Você pode acessar esse link lá e entender como funciona o melhor. Desenvolvido por Luiz Mota, vamos instalar o complemento. Complemento instalado corretamente. Posso fechar as janelas de complementos. Esse aqui é o painel do GIMP Selection Feature. Vou maximizar essa janela. Vou aqui fazer o enquadramento da minha imagem Sentinel. Então eu estou olhando aqui essas áreas. E digamos que eu queira vetorizar, começando a vetorizar pelo solo exposto. Eu preciso habilitar essa ferramenta lá no GIMP também. Então aqui vou minimizar o GIMP, vamos abrir o GIMP. Já aparece aqui IBAMA. Complemento já aparece aqui, ó.
Service for Save Image. Então, já está executando. Está dizendo aqui que já está executando. Criar um novo e adicionar a imagem. E agora eu vou tirar a transparência novamente da imagem. E agora eu posso selecionar aqui a imagem atual. Essa é a imagem aqui, vamos dizer. Aqui, ó, Set Current. Você clica nesse botão. E você está visualizando essa extensão da imagem. Tudo que você tem que fazer nesse primeiro momento é enviar essa parte aqui, que está aqui na tela, para o GIMP. Então, clica nesse botão, enviar imagem. E agora a imagem que você enviou aparece aqui no GIMP. Pressionando a tecla mais do teclado direito do seu teclado, da parte numérica, do teclado numérico, melhor dizendo, você vai maximizar a área. E aqui agora você vai utilizar as ferramentas para a seleção do GIMP e importar essa seleção como feição lá no QGIS. É muito prático fazer isso, trabalhar com essa ferramenta e os resultados são muito satisfatórios. Por exemplo, aqui é a ferramenta de seleção contígua. Com essa ferramenta aqui, eu posso clicar sobre uma área e ele vai tentar selecionar aquela área ali. Além dessa ferramenta de seleção que é semelhante à varinha mágica do Photoshop, você pode ampliar ou reduzir o limiar da marca de seleção. Então eu vou aqui aumentar um pouquinho o limiar e vou selecionar. Você pode perceber que quando eu aumentei mais o limiar, 34, a seleção ficou mais precisa. Então digamos que eu queira selecionar esse solo exposto e esses outros solos expostos aqui, nessa mesma área. Eu posso simplesmente usar o recurso adicionar a seleção e clicar em outras áreas. Automaticamente eu vou selecionando o objeto. Ó. Então aqui o que você pode observar com isso? Somente com essa ferramenta de seleção eu já consegui destacar alguns alvos. Agora basta eu retornar ao QGIS e obter a feição a partir dessa seleção. Get Features. QGIS para o GIMP, de GIMP para o QGIS. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Nos testes que eu realizei, eu ampliei a suavização para 3 e a fração da linha para 50%. Agora eu vou clicar em Get Features e ele vai trazer para mim a seleção. Você pode mudar a cor, um polígono. Aqui, peraí. Está em cima do painel navegador. Você pode alterar a simbologia. Vou trocar aqui a cor. Vou trocar aqui para 255, 255. Esse lilás. E a cor, espessura da linha, vou usar traço fino, zerar ao máximo. Está aqui a vetorização, o shapefile dessa seleção. Ó. E o shapefile dessa seleção. Então você pode utilizar esse recurso para aplicar uma vetorização ali semiautomática das áreas. Se você não gosta da forma como as ferramentas trabalham com a classificação por causa da confusão de classes, essa ferramenta é interessante para esse trabalho. Eu vou enviar para o GIMP. E lá no GIMP está aqui a área. Com a varinha mágica, eu clico em cima e seleciono o objeto. Qualquer coisa você pode testar outros limiares. Ó, que ficou um pouco mais preciso. E aqui também selecionei, sempre marcando a opção de adicionar a seleção. Opa, se errou, Ctrl Z. Volta e seleciona de novo o seu alvo. Volta para o QGIS, obter feições. Está aqui o vetor da área. A questão da suavização do polígono você pode testar. Eu achei que essa configuração aqui
me atendeu bem. Então, eu tenho aqui essas áreas que já foram vetorizadas aqui de forma semiautomática, digamos assim, e posso continuar enviando mais dados para o GIMP. Enviou imagem, GIMP aberto, posso começar a vetorizar com a ferramenta, sabendo com essa varinha mágica, a ferramenta de seleção contígua, como se fosse a varinha mágica do Photoshop. Aqui, ó, aqui, por exemplo, eu tenho um solo aqui, uma estrada e o solo. Então você poderia vetorizar isso de uma vez e depois descontar da estrada, se você tem a base das estradas rurais, das estradas vicinais, você poderia descontar essa base. Então aqui seria um desenho só. Então eu usaria a ferramenta para adicionar a seleção. Então seria essa aqui, adicionar a seleção. Então começa desenhando de dentro e ali você fecha o desenho. Então tem uma diferença entre vetorizar de dentro e vetorizar de fora. Se eu venho de fora, eu preciso subtrair. Se eu venho de dentro, eu preciso adicionar. Aqui, por exemplo, eu quero apagar tudo isso, eu preciso subtrair, porque eu estou fora do contexto. Ó. Eu apaguei. Aqui eu quero adicionar, agora eu vou por dentro. Eu vou adicionar. Então, dependendo do que aqui eu vou subtrair. Também tem atalhos na tecla Ctrl e na tecla Shift esquerdo. Ctrl esquerdo, Shift esquerdo. Por exemplo, eu quero adicionar, seguro o Shift, não preciso nem trocar ali a ferramenta. Com a roda do meio do mouse eu posso mover. Então aqui, como você pode observar, ó, aqui, qual é o caso? Adicionar, tomando cuidado para não encostar nessa parte. Então vou adicionar, seguro o Shift, já estou vetorizando, estava limpando, ou clico na ferramenta direto. Estava limpando ali, agora resolvi adicionar. E assim eu vou fazendo o meu trabalho. Com a ferramenta do GIMP, a vetorização fica muito mais precisa. A verdade tem que ser dita. É uma ferramenta bem interessante para os trabalhos. Ó, quero adicionar aqui. Posso desenhar direto também. Não preciso ficar clicando não. E aqui eu quero subtrair. Seguro o Ctrl esquerdo. Apago isso aqui. E se fosse, por exemplo, a vegetação de várzea? Como você faria para vetorizar essa vegetação de várzea, vegetação? Envie a imagem para o GIMP. E com a imagem no GIMP, você usa essa ferramenta do laço. Então, agora você vai fazer uma ferramenta um pouco mais à vontade, mão livre, tá vendo? Ó, você vai vetorizar de uma forma na mão livre. E ali obter sua vegetação de várzea. Muito mais rápido do que ficar dando uma sequência de cliques. Aí, a sua várzea. Não gostou do resultado na borda? Usa a ferramenta para subtrair e venha vetorizando por fora. Você vai refinar o desenho. Então, não gostou, você pode refinar o desenho. Ó. Ó. Posso apagar tudo isso aqui, ó. E aí, adicionar novamente, vindo por dentro. A vantagem de utilizar essa ferramenta é a precisão para a vetorização, que é um recurso de aplicativo gráfico que os softwares, por exemplo, como o QGIS, não possuem. Então, essa precisão para fazer o desenho dos traçados, você não vai conseguir na ferramenta QGIS. É isso que é importante utilizar aí o plugin desenvolvido pelo IBAMA. Bem, digamos que você tem evoluído com essa ferramenta, gosta de trabalhar com a ferramenta e ele gosta de fazer o seu trabalho de vetorização, eu recomendo alguns cuidados. Por exemplo, com o decorrer do trabalho,
é importante você salvar as feições. É muito importante você realizar o salvamento das feições. Por quê? Porque vamos supor que haja alguma instabilidade com o sistema. Pode ser que você não consiga recuperar o seu trabalho ou parte do seu trabalho. Portanto, causa uma certa insegurança não salvar os dados. É importante você ter isso em mente. E aí, no decorrer do seu trabalho, faça backup do formato shapefile. Uma coisa interessante também do shape vetorizado é que ele gera o dado no sistema geográfico e no Datum WGS84. Então, vamos supor ali que estou fazendo minha vetorização, fazendo meu trabalho, e aí eu queira gravar um backup dos vetores. Olha, tem o meu vetor ali, o vetor sendo gerado, quero gravar um backup. Qual a melhor forma para fazer isso? Então, a partir dos meus dados aqui, vou tomar essa parte aqui como exemplo, obter as feições, e ali eu já tenho montando a minha base de dados. Algumas coisas que eu já vetorizei, vou desligar o raster, ó, só para ficar nesse exemplo. Eu faço uma cópia desse arquivo que é gerado na memória do QGIS, eu faço uma cópia como feição para evitar qualquer imprevisto. Então, por exemplo, o meu dado, que é a minha imagem Sentinel, ela está referenciada no sistema 32722. Então, a minha feição, vou salvar como e vou definir o mesmo sistema 32722. WGS84 TM zona 22S. Então, vou definir o mesmo sistema e ali vou salvar no meu computador. TMP Sentinel-2 Shape. Então, vou salvar aqui a data de hoje. Vou chamar de 16 horas. Então, esse aqui é o dado das 16 horas. O nível de neurose do sujeito é tão grande que, além de ter preservado o dia, ele vai preservar a hora também. Para evitar o retrabalho, né? A gente tem que tomar cuidado. Então, gerei aqui o shape e ali o meu shape fica ali tranquilo. É o meu backup. Eu posso continuar com o meu processo de vetorização normalmente aqui com essas ferramentas do GIMP. Sem problema. Mas eu tenho certeza que o meu dado está preservado. Meu dado está preservado contra qualquer imprevisto. É uma ferramenta muito interessante. Eu recomendo a você experimentar essa ferramenta aí desenvolvida pelo IBAMA. E vale a pena ter mais um recurso aí que possa auxiliar no seu trabalho de vetorização, no seu trabalho de identificação de alvos a partir de imagens de satélite. No caso aqui, imagem Sentinel-2. Essa foi mais uma dica do site de processamento digital. Você pode entrar em contato através do e-mail contato@processamentodigital.com.br. Também deixo meu Skype disponível aí para você e também o meu e-mail pessoal, que é jorgepsantos@outlook.com.br. Um grande abraço e até a próxima.